E aí, galera, tudo bem? Bom, queria dar boas-vindas aí para todo mundo pro podcast do Medicine. Dessa vez a gente trouxe uma figura ilustre aqui que eu conheço há um tempo, um cara da emergência, que estava faltando a gente bater um papo aí com essa especialidade que é um pouco nova. E a gente vai bater um papo com o Eugênio, um pouco sobre o mercado, um pouco como é que é as perspectivas aí desse mercado que eu tenho certeza que está abrindo bastante e para as pessoas saberem como que ele funciona. O Eugênio é lá de Fortaleza do Ceará. E, Eugênio, se apresenta aí pra gente. Vamos começar esse papo. Opa, e aí, tudo bom? Pessoal, eu sou Eugênio Franco, né, como ele falou, e eu tenho formação em medicina de emergência. Na minha turma, eu terminei em 2018, comecei em 2015, foi a última turma onde ainda era considerada especialização. A gente tem um histórico aí que, apesar de a especialidade de medicina de emergência ter sido reconhecida em 2015, né, publicada em 2016, o antes disso, pelo menos 10 anos antes, já tinha turma no HPS, que é em Porto Alegre, na Hospital Pronto Socorro Porto Alegre, com os mesmos moldes de residência, né? Mas não podia ser chamado de residência ainda por conta dessa diferença que não tinha sido reconhecida ainda oficialmente. Então, o que mudou basicamente foi foi o nome, porque a carga horária era a mesma, tudo era igual, né? Depois do HPS surgiu a mesma pós-graduação, né, especialização em Fortaleza, que durou aí, acho que a minha foi a quinta turma, se eu não me engano, quinta ou sexta turma. E aí, depois disso, continuou e cresceu mais ainda, na verdade. A gente tinha uma turma só, de até 6 alunos, e depois, hoje em dia, eu acho que são 12, 14 vagas, alguma coisa assim. A gente tem hoje duas residências, que, na verdade, tem as atividades todas juntas, rodízio junto e tudo, mas são dois processos, assim, são vagas diferentes. Mas, na prática, é a mesma coisa. Legal. E aí, continuei trabalhando com emergência, graças a Deus, com ensino, com mídias sociais, com cursos, né? Sou estudo ATLS, estudo PH-ATLS, participei da preceptoria da residência também, e estou aqui para trazer informação sobre esse mercado que muita gente fala, mas nem tanta gente conhece. Legal, legal. Eugênio, mas me fala aí o que que te levou, por exemplo, a fazer uma residência de emergência e não uma residência de clínica, e não uma residência de cirurgia. E me conta aí o que que te despertou aí esse gatilho de fazer residência de emergência. Tá. O que é que acontece? Desde o começo da faculdade, na verdade, mentira, do começo da faculdade não. Eu entrei na faculdade pensando em fazer psiquiatria. Tipo, fazer medicina porque eu quero fazer psiquiatria, não quero nada que tenha sangue, não quero nada que tenha coisa feia, não quero nada que tenha desgraça. Aí no primeiro semestre eu já mudei, queria fazer infecto para poder trabalhar em laboratório, eu sempre gostei de bancada de laboratório, fiz física antes de entrar para medicina. E aí, no segundo semestre, eu fiz um curso, comecei um curso de socorrista, que durou um ano, terminei ele no final do quarto semestre, me chamaram para ser monitor desse curso, e aí comecei a dar aula do final do quarto semestre da faculdade, comecei a trabalhar com emergência, dando aula de pré-hospitalar, dando aula de pré-hospitalar, e fui até o final da faculdade trabalhando com isso, já ganhando meu dinheirinho ali, e estudando mais, me aprofundando mais, né? Eu vi em casa do meu pai: rapaz, vai estudar que você não vai ser bombeiro, não, né? E a gente nota hoje em dia, comparando com 10, 15 anos atrás, uma diferença absurda na visão que as pessoas têm com a emergência, né? Foi uma coisa que eu ainda enfrentei muito no meu R1, que era o que é que esse pessoal da emergência daqui, né? E vagas ociosas, e hoje em dia a gente tem uma disputa importante até pelas vagas, um crescimento da procura bem maior. Então, a partir do momento que eu me encontrei ali no pré-hospitalar, no trauma, eu passei a fazer a faculdade voltado para isso, né? Cursos, fui fazer curso de operador tático, 10 dias dentro de um sítio no meio do mato e levando bomba de gás de pimenta, e dormindo 3 horas por dia, levando grito, rastejando na lama, a curso de resgate, a curso em ambiente civil, então todo tipo de emergência, mas principalmente trauma e pré-hospitalar, eu sempre me encantei mais.
começaram a me puxar muito para esse lado. E aí eu ouvi falar nessa residência lá do HPS, e eu disse, rapaz, eu acho que é uma boa possibilidade, né, de eu ir cursar lá. E aí, quando me formei, um colega, entrei para o SAMU, meu primeiro emprego foi no SAMU, eu me formei dia 11, dia 12 eu pedi o CRM, dia 13 eu recebi, dia 14 eu estava de plantão no SAMU. Então, e aí passei 7 anos no SAMU, e lá no SAMU, um colega que era R2 na época, chegou e disse, por que é que tu não faz aqui? Eu nem sabia direito, não tinha ouvido falar ainda, não conhecia, e ele me explicou como é que era. Eu disse, tá, eu vou fazer a prova lá para saber como é que é. Fiz, passei e fui realmente, confirmei que era ali que eu me sentia feliz, que aquele sangue espirrando fazia meu olho brilhar, né? O monitor apitando. Então, é, é, realmente é uma coisa que faz meu olho brilhar, né? Eu nunca gostei, por exemplo, eu nunca me senti médico com aquela visão de, eu quero descobrir o que é que ele tem, eu quero fazer um trabalho investigativo, qual é o diagnóstico, seja ele comum, seja raro. Eu nunca gostei muito disso, isso sempre me entediou muito, sabe? E aí, eu sempre tive essa ideia da recompensa de você chegar, o paciente está morrendo, e aí você faz alguma coisa, você toma uma conduta, você ajuda o paciente, e depois ele não está mais morrendo. Então, isso para mim é uma sensação impagável, indescritível. E era na emergência onde eu mais me sentia fazendo isso pelo paciente, né? Obviamente não dizendo que o cara que ajusta a medicação para a pressão, que vai fazer o cara não infartar daqui a 20 anos, não está salvando a vida do paciente. Mas eu, pessoalmente, né, não sinto essa sensação fazendo isso. Então, sempre foi muito recompensador emocionalmente para mim trabalhar com esse tipo de paciente grave, agudo, né, que já é um perfil bem diferente da UTI, por exemplo, né? A gente trabalha muito, apesar de muita gente dizer, é parecido, porque o paciente grave, na verdade, o modo de pensar é diferente, o tempo do paciente é diferente, então, assim, tem muitas diferenças entre intensiva e emergência, apesar de, geralmente, quem fala não faz nenhuma das duas coisas. Né? Quem acha assim, é parecido, ou então, não faça não que não presta. Até hoje, eu não vi um emergencista dizer assim, não, não faça emergência não, não é bom não. Eu nunca vi, né? Ao contrário de outras especialidades extremamente comuns, você dizer assim, não, tem futuro não, faça não. O cara da própria especialidade dizendo para não fazer. Mas o contrário acontece muito. Eu vejo muita gente dizendo, olha, não faça emergência, não tem futuro, você vai ver de plantão, não sei o quê. E são pessoas que nem fizeram, não conhecem a realidade e muitas vezes sequer trabalham com isso. O cara deu plantão de emergência há 15, 20, 30 anos atrás e acha que tem esse conhecimento para opinar, para sugerir, né? E não sei por que as pessoas vão e acreditam que essas pessoas que não têm essa vivência falam. Isso é importante, você falou, é bom que a gente pergunte pessoas que tenham vivências, né? E eu vi na minha especialidade também, né, em cirurgia vascular, pessoas falando, especialistas que eu anotava no caderninho, comecei com uns 20 especialistas ali, na verdade foi menos, acho que eu comecei com 10, se eu não me engano, e aí eu anotava eu conversei com o especialista que falou, cara, não faça a especialidade, e eu escutava, não faça por quê? Por causa disso, disso, isso. Mas vamos lá, e na tua residência, o que é que você vê, assim, de dois pontos positivos e dois pontos negativos na residência de emergência? E o próximo assunto vai ser mercado e remuneração. Então, galera, fique ligado Certo? aí que o próximo assunto também é quente. Então, mesmo sendo um ambiente que a gente gosta, né? Assim, normalmente quem faz emergência gosta muito realmente do que está fazendo ali, né? Eu não faz sentido fazer, eu vou fazer emergência porque eu quero ficar rico, vou fazer emergência. Não estou dizendo que você vai passar fome, não nada disso, mas geralmente, se você estiver buscando, se a sua prioridade for financeira, existem especialidades que vão ter um retorno muito maior, com certeza. Mas o que é que acontece? Apesar de a gente gostar muito, né, são ambientes muito tóxicos.
são ambientes onde você tem uma superlotação de pacientes, muitas vezes falta de recursos, muitas vezes equipes extremamente estressadas, sobrecarregadas, você tem que lidar com, levando patada de enfermeiro, de técnico, de preceptor, de acompanhante, assim, não é um negócio que é, meu Deus, que mar de rosas. A gente gosta muito do tipo de paciente, a gente gosta muito de fazer o que a gente faz, mas dizer que é tranquilo, que é maravilhoso, que você vai, que vai ser sorridente, não é mentira, certo? Aí o que é que acontece? Uma das coisas que mais fez diferença, na minha opinião, aqui em Fortaleza, foi a primeira residência de emergência, que talvez até de residência em geral, né, que começou a ter um suporte de psicologia para todos os residentes, né? Eu acho muito bem estruturado a parte teórica e a parte de tutoria dos residentes. A gente tem, cada residente tem o seu preceptor, não de afiliado, mas um preceptor que acompanha mais de perto, faz as devolutivas, mesmo você por exemplo, o preceptor trabalha no hospital de trauma e naquele mês o residente estava no hospital de cardiologia, por exemplo, né, de emergência cardiológica, e ele pode até não estar trabalhando diretamente com o residente, mas o residente vai chegar e vai dizer, minhas percepções do mês foram essas, eu aprendi isso aqui, eu senti uma deficiência nisso, e aí esse preceptor vai ajudar, vamos trabalhar, vamos fazer uma aula, vamos reforçar a sua deficiência, vamos tentar compensar isso aqui. E tem apesar de ter um programa geral, a gente tem um acompanhamento mais próximo de preceptores específicos. Então, assim, por exemplo, se no R1 eu estou com um preceptor, no R2 eu estou com outro preceptor, e aí a gente vai tendo sempre essas devolutivas. E acaba que quando você se identifica com esse preceptor, e eu tive a sorte de acontecer isso comigo, a época que eu era residente, o meu preceptor, nos 2 primeiros anos, virou meu melhor amigo. Então, ele me estimulava muito, sabia quais eram as minhas dificuldades, de que eu precisava ser designado, você precisa fazer isso, 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 isso. Eu crescia muito mais do que se deixar solto. Vamos fazer aula, vamos pegar uma aula aqui disso e me botava para apresentar a aula, às vezes sobrecarregado, mas era isso que ele via que me fazia ir atrás, me empolgar. Então, a parte do apoio psicológico eu acho fundamental, né? Porque apesar de você gostar, a residência em si, apesar que não deveria ser desse jeito, na minha visão, ela já é um ambiente complicado, né? Você está lidando com muito mais responsabilidade do que você tinha antes de entrar na residência, você trabalha muito, recebe pouco proporcionalmente, é muito cobrado, e muitas vezes, dependendo do serviço, dependendo da cidade onde você está, você assume responsabilidades ou cargas horárias que não deveria, né? Por conta de falta de organização ou o que quer que seja. Então, quando você tem essa rede de apoio, seja das pessoas, seja dos outros residentes, seja do suporte de psicologia, você nota uma diferença muito grande, ajuda muito a pessoa a não surtar, né? Então, assim, facilita muito. Outra coisa que eu gostei muito do fato de fazer residência em emergência é que você cria uma noção de rede de saúde muito, muito profunda. Então, por exemplo, enquanto você roda no hospital geral, no hospital de trauma, no hospital cardiológico, no SAMU, na regulação, no hospital de doença infecto-contagiosa, você começa a entender melhor qual é o perfil desses pacientes, começa a ter um network em todas essas áreas e começa a trazer uma assistência melhor para esses pacientes, porque, infelizmente, hoje em dia, ainda é mais fácil conseguir uma vaga em algum canto, por exemplo, porque você conhece alguém. Então, sempre é mais fácil você conseguir, mesmo que tenha indicação, né? Não é uma coisa de corrupção, nem nada do gênero. Assim, o paciente tem indicação de estar no canto tal. Se eu conheço o chefe de equipe, é mais fácil ter contato com ele, é mais fácil ele receber meu paciente, é mais fácil a gente agilizar a vida do paciente da maneira correta, que às vezes não acontece como deveria, porque as pessoas não conversam, porque as pessoas não têm noção de, joga para lá, joga para cá, o paciente fica indo para um lado para o outro sem resolver. Então, você tem essa visão de rede e acesso a todos os locais, nem que seja por pessoas, você consegue trazer uma assistência diferenciada para esse seu paciente, né? Por outro lado,
a parte ruim, que aí que eu acho que não necessariamente é da residência, dessa residência especificamente, é justamente o motivo pelo qual foram feitas essas mudanças, foram criados esses tipos de assistência, porque é um ambiente denso emocionalmente, que você vai lidar com perdas, que você vai lidar com pessoas que têm condutas que não são baseadas em evidências, e às vezes você vê um plantonista ali que está fazendo uma conduta que você diz, cara, isso não vai dar certo, isso vai piorar o paciente vai morrer. E o cara, não, faz 15, 20 anos, faz 30 anos que eu faço assim e nunca deu errado. Só que deu errado várias vezes, né? Ele não entende nem que a besteira que está fazendo. E aí, às vezes, você acaba tendo que lidar com situações que você, às vezes, puxa a responsabilidade para você, mesmo não sendo sua responsabilidade, assim, você não está responsável por aquele setor, mas você vê o cara fazendo coisa que não deveria, acontece a fatalidade, o paciente piora, falece, tudo, e você fica, às vezes, querendo, pô, eu sabia o que não era para fazer, eu avisei e tal, e você, às vezes, se sente responsável. Então, isso é uma coisa que é inerente, eu acho, ao ambiente de emergência, por enquanto, pelo menos, eu acho que com o tempo isso tende a diminuir bastante, porque a gente vai ter cada vez mais profissionais mais capacitados, mais respaldados técnica e cientificamente, e isso vai tender a diminuir. Você tem profissionais mais preparados para ensinar e para fazer. Né? Então, assim, esse tipo de situação também foi uma das coisas que gerou essa demanda de criarem essas respostas, né, de incentivo da parte de psicologia, de ouvir o residente, de ter ali um feedback, né? O que eu vejo de relato do pessoal em muitos cantos é que é assim e acabou-se, e se você estiver achando ruim, pode sair. Você é que está errado. É, É o que eu cara, vejo o pessoal falando, eu fico, não pode. Isso mas aqui isso só é falta verdade. bater no residente, às vezes. É, é Eu verdade. tenho Então, uma coisa que condições. você falou é importante aí, um acompanhamento de psicologia, que eu não vi em nenhuma residência que eu fiz e não vi em outra residência. E realmente da área de emergência, já trabalhei no SAMU, nos dois SAMUs também. Já trabalhei um pouco com emergência aí, uns 5 anos, 4 anos da vida aí. E realmente essa gratificação ali do período da emergência, né? Às vezes você não precisa saber o diagnóstico, mas você excluir a principal doença ali que pode matar aquele paciente, isso é muito gratificante ali também. Mas, bom, Eugênio, me conta aí também como que é a forma de remuneração aí, de forma resumida, que a gente vê que nos Estados Unidos esse campo de emergência é muito grande, e no Brasil está começando a abrir aí de modo bem importante aí e expandir. Tá. O que Hoje em que você vê de dia, remuneração e perspectiva de mercado? pronto, perfeito. Hoje em dia, a gente tem a mais comum, né? A mais comum realmente é plantão, e aí vai ser plantão de 12 horas, plantão de 8 horas, plantão de 6 horas, plantão de 10 horas, vai depender do local, né? Por exemplo, hoje em dia, eu praticamente estou trabalhando numa rede só, rede particular, certo? Que eu tenho a opção de plantão de 6 horas, de 8 horas, de 12 horas, de 10 horas, dependendo do turno que eu quiser pegar. Eles têm vários horários diferentes, onde o horário não é sempre aquele de 7 às 19, que é o padronizado, né? Na verdade, fazem um esquema de horários onde no horário Deu uma travada aqui na. trabalho, digamos assim, mesmo trabalhando em hospital, você determina, entre aspas, quanto você quer ganhar, porque, assim, obviamente, eu queria ganhar o valor para comprar 3 Lamborghinis por mês. Não vai acontecer, né? Dificilmente sendo médico, só pela medicina, independente da área, você vai conseguir isso. Querer, eu queria, né? Mas eu que determino, dentro de um intervalo possível, obviamente, quanto eu vou trabalhar, quanto eu vou ganhar, já que eu vou trabalhar de acordo eu vou ganhar de acordo com a quantidade de horas que eu trabalhar. Isso pensando numa pessoa que não quer se envolver com gestão, que não quer se envolver com ensino. Você tem opções hoje para ser diarista de emergência, tem alguns setores, alguns hospitais, que você tem uma emergência onde tem pacientes internados, eles entendem que esses pacientes, apesar de que não deveriam estar ali, vão estar, porque você não tem vaga para todo mundo. Então, o ideal, já que acontece uma realidade onde você tem pacientes internados na emergência, é que você tem alguém para acompanhar longitudinalmente esses pacientes. Então, você pode ser um diarista de emergência, pode ser um preceptor, seja de residência, seja de internato, seja de faculdade, pós-graduação,
etc., ou cursos particulares, como esses de certificação internacional, ou mesmo outros cursos particulares. Eu vejo hoje muita emergencista puxando para esse lado de ensino, seja de ultrassom, seja de via aérea e assim por diante, e tentando se capacitar internacionalmente, trazendo cursos aqui para o Brasil e fazendo coisas diferentes. Então, assim, tem muitas áreas, né, muitas sub-áreas na emergência, apesar de ainda não estarem todas reconhecidas, aqui no Brasil a gente tem a tendência que elas sejam reconhecidas paulatinamente, mas tem um campo absurdo, tanto para ensino como para gestão, como para assistência, né? Então, assim, a principal forma de remuneração vai ser através de plantão, mas você pode fazer gestão, seja de time de resposta rápida, seja de setor de emergência propriamente, trabalhar com regulação, com pré-hospitalar móvel, fixo, intra-hospitalar, tem gente que gosta de UTI, eu pessoalmente detesto, mas isso aí vai do perfil de cada um. Para mim é o oposto, eu gosto da variedade, de não saber que horas o paciente vai entrar, o que o paciente tem. Você gosta de ver todo mundo, examina todo mundo, evolui todo mundo, conversa com as famílias, eu acho isso extremamente estressante. Ao passo que na emergência, onde, meu Deus do céu, tem 30 pacientes e chega mais 4 de uma vez, eu acho, às vezes sobrecarrega, obviamente, mas eu me sinto com uma sensação de dever cumprido, de que fiz o melhor para o meu paciente, e vejo, principalmente quando você está trabalhando num local que tem estrutura adequada para fornecer aquilo que o paciente precisa, isso é extremamente gratificante. Você conseguir fazer uma neurocirurgia em 30, 40 minutos que o paciente chegou e ele está na sala de cirurgia estável e com a cabeça ser aberta para drenar um hematoma, ou fixar uma fratura com 40 minutos. Então, assim, em cantos que não tem estrutura, às vezes é extremamente desesperador. Você saber o que o paciente precisa, você saber fazer o que o paciente precisa, e está faltando uma medicação, está faltando um aparelho. E quando você tem tudo que o paciente precisa, sabe o que o paciente precisa e consegue aplicar aquilo e ver o paciente melhorando, respondendo, aquilo é extremamente gratificante. Então, assim, você faz o seu salário, né? Você determina quanto você quer ganhar. Entendi. Então você falou aí várias áreas aí, áreas de ensino, né? Área de plantonista, emergencista, diarista, o pessoal dos cursos que você falou internacional, né? ACLS, BLS, PHTLS, então todos esses cursos. Então é uma área muito ampla que eu acho que está se expandindo aí cada vez mais. E como você falou, a área de ultrassom, a área de via aérea, o emergencista também está especializando nisso. E como é que você vê aí, de forma resumida aí, a perspectiva do mercado de emergencista? Cara, eu, como uma pessoa que, quando começou a residência, não era nem reconhecida, e hoje em dia, 6 anos depois que eu... 6 anos? 4 anos depois que eu terminei a residência, eu percebo uma diferença absurda na receptividade, na aceitação e no reconhecimento dos profissionais, né? Existem, eu acredito, no país, poucos cantos que pagam um valor diferenciado por ser especialista, independente de qual especialidade seja, né? Muitas vezes, o pessoal fala, você vai receber o mesmo tanto do recém-formado. Aí vamos dar o contra-argumento. Um cara que faz clínica ou até uma subespecialidade e vai trabalhar em um hospital e vai acompanhar paciente, vai evoluir paciente, ele vai receber um valor fechado. E ele vai receber o mesmo valor do que o cara que tem só clínica, ou do que o cara que trabalha há muito tempo e não fez clínica, mas conhece os pacientes. Eles vão receber o mesmo valor. Mas ninguém pensa nisso, né? É aquele negócio, a pessoa diz, você vai dar plantão a vida toda, vai ficar em pé não sei quantas horas por dia. O cara que faz cirurgia vai operar 7, 8, 12, 16 horas por dia e gosta do que está fazendo. Só que é aquele negócio, pessoas que falam de realidades que não conhecem ou que pelo menos não fazem o olho dela brilhar. Elas não se sentem empolgadas com aquilo. Se você me disser, tu vai trabalhar 6 horinhas por dia no consultório, conversar com os pacientes, não sei o quê, tranquilo, depois vai para casa, e na verdade esses pacientes vão ficar te ligando e vão tirar dúvida, e vai ter que dar, se o médico não responde o WhatsApp, não importa o horário, é um médico ruim, isso para mim é insuportável.
entendeu? Ah, não, você vai trabalhar 12 horas e vai pegar pacientes gravíssimos, e quando terminar, você vai para casa e você só vai se ligar naquilo que está acontecendo no hospital, se for do seu perfil, se você quiser, se você, pô, fiquei preocupado com aquele paciente, liga para o cara, ó, o paciente estava assim, 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 como é que ele está, dá um retorno, coisas da própria pessoa, né? Mas as pessoas não percebem isso, né? Por exemplo, ah, eu vou fazer GO, trabalhar com obstetrícia, vai passar horas e horas e horas partejando o paciente. Quero tirar férias, chego na hora, tenho que passar o paciente para outro médico porque eu quero viajar e eu não posso não estar ali se for acontecer desse paciente ter um parto um pouco mais cedo do que a gente previa. E as pessoas não percebem, né? Que, na verdade, cada especialidade tem as suas vantagens e tem as suas dificuldades. E para quem tem um perfil diferente, essas dificuldades geralmente são horríveis. E as vantagens não são tão atrativas, né? Mas quando você tem esse perfil de gostar de emergência, de gostar desse tipo de paciente, aquele negócio, ah, você vai dar plantão, mas que bom. Quer dizer que eu vou fazer meu horário, se eu quiser viajar, eu boto os plantões para frente, boto os plantões para trás, continuo recebendo a mesma quantidade de dinheiro que eu recebi no mês. Ah, preciso de um dinheiro, quero investir num negócio, quero fazer uma viagem diferente, quero juntar um dinheiro a mais, dou um pouquinho mais de plantão, junto mais e consigo fazer, organizo meu horário do jeito que eu quero, dou mais prioridade à família, dou mais prioridade ao trabalho, à carreira, vai de pessoa para pessoa. Conheço emergencistas espetaculares que têm duas crianças e são referências nacionais e internacionais, das crianças pequenas, que eu digo, né? Até mais, entendeu? Mas é muito de como você se sente em relação àquilo que você está fazendo. Exato. Bom, a gente está quase acabando aqui nosso tempo, mas eu vou frisar os pontos aqui que você falou. Eu acho interessante que você falou que isso não é uma coisa diretamente proporcional, porque é emergencista e não vai ter qualidade de vida. A qualidade de vida é você que faz, né? Você que se organiza É e você relativo, né? tá aí. Qualidade de vida. Exatamente, é bem relativo de cada um. Como você falou, tem cirurgião que trabalha 15 horas, e eu conheço também da minha área, toda a área da cirurgia, do mesmo jeito, pessoas que não têm qualidade de vida, não têm qualidade de vida, mas é porque optaram por isso, né? E reclamam todo dia. E eu conheço cirurgiões vasculares putos, que odeiam, conheço cirurgiões vasculares felizes da minha área, conheço emergencista felizes e emergencista puto. Então, isso é muito mais de cada pessoa, muito mais uma organização pessoal a longo prazo, né? Do que uma especialidade é isso e outra especialidade é aquilo. Bom, acho que a gente vai ter que encerrar aqui, estamos encerrando nosso papo. Mas eu acho muito legal os pontos que você frisou. Realmente a gente vê esse crescimento aí da especialidade, cada vez pessoas falando mais da emergência. E como a gente vê, há 10 anos atrás não tinha residência. Então, cada vez mais o hospital vai preferir, né, contratar uma pessoa que tem uma especialidade, que tem um treinamento ali de emergência. Você falou dos plantões, isso tem em todas as áreas, né? A gente vê em São Paulo plantão de especialista a R$ 1.500, R$ 1.200 de vários locais aí. Então, esse é um problema do Brasil e não da área aí da Exatamente. emergência da aula. Bom, Eugênio, conta aí só pra gente aí. Aí tem mais 3 minutinhos aí. O Eugênio tem um canal de medicina também que fala um pouco de emergência. Todos convidados aí a seguir o Eugênio também. E muito obrigado aí, Eugênio, por você ter disponibilizado esse tempo. A gente contou aí resumidamente um pouco de mercado. Tem muitos mitos aí sobre a emergência. E fala aí do seu canal pra gente. Tem 2 minutos. Meu canal é o Doses de Emergência, tanto no Instagram quanto no YouTube. YouTube mais parado. Eu comecei pelo YouTube, na verdade, fiz no Instagram para avisar que tinha lançado vídeo no YouTube, né? Mas aí eu percebi o Instagram crescendo bastante, principalmente na época da pandemia, e aí eu comecei a investir mais realmente no Instagram. E aí vai ter comédia, vai ter conteúdo de via aérea, vai ter conteúdo de outras emergências, mas realmente para hospitalar e via aérea eu mais gosto, com certeza. Mas aí a gente tá lá sempre presente, tira dúvida, conversa. Ah, eu quero saber como é que é o mercado, eu quero saber como é que é qualquer coisa, a gente está à disposição também para dar esse retorno. Falo também um pouquinho de cannabis medicinal, que foi uma pós-graduação que eu terminei agora, e tentando trazer conhecimento de outra área que não é tão conhecida, não é tão divulgada no meio da medicina. Legal, é importante a gente estar sempre com um pouco de medicina baseada em evidência, passando aí conhecimento legal aí para todo mundo e de bons conteúdos. Eugênio, mais uma vez, obrigado. Espero que quem tiver alguma dúvida, deixa aqui o meu Eugênio, ou vai também no Instagram dele, que será um prazer aí. Com certeza. Abraço, pessoal. Valeu, Até Eugênio. mais. Obrigado.